Olá, eu sou Jefferson Figueiredo, eu sou passista de frevo, sou artista da dança de Recife, atualmente residente em Salvador, onde estou fazendo doutorado em dança na Universidade Federal da Bahia. Sou licenciado em dança pela Universidade Federal de Pernambuco, e aí fui adentrando por esse lugar da universidade e fiz duas especializações, uma em dança educacional e inclusão aqui em Recife, uma outra na UFBA, em Salvador, em estudos contemporâneos em dança. E fiz mestrado em dança também, todas as pesquisas na relação com o frevo. E eu venho estudando e pesquisando um pouco dessa relação do frevo, tanto do ensino quanto da criação do frevo, e alguns atravessamentos a partir dessa dança. E também atuando de forma independente com alguns grupos da cidade. Hoje eu danço com a Cia Dança Arte Folia e com o grupo Cláudio Lacerda Dança Morfa. E venho atuando como professor, como pesquisador, fui professor substituto na UFPE, no curso de dança, fui coordenador de dança no Museu Passo do Frevo, e é isso, acho que venho encontrando possibilidades. Sou um homem pardo, tô com cabelo preto bem curtinho, baixinho, e tenho duas mechas loiras nas laterais, loiras com meio louro, meio branco. Tô com a camisa de botão estampada nas cores bege, preta, azul e vermelha. Tô com um relógio preto no pulso esquerdo. Tô com a bermuda branca e tenho as sobrancelhas... Branca não, mentira, preta. Nossa, ainda bem que ela reagiu aqui. Tenho as sobrancelhas grossas e elas meio que se juntam assim, uma com a outra. Tenho o nariz um pouco maiorzinho. E olhos castanhos, claro. Deixa eu ver fazer o quê? Eu tô sentado numa cadeira de cor azul e tem um cenário aqui que do lado direito e do lado esquerdo tem plantas e uma cafeteira. Um negócio de botar café e uma canequinha verde. E um negócio de botar café rosa. Eu já trabalhei, já tive uma experiência e isso foi tudo muito recente. Cronologicamente falando, né? Primeira experiência acho que foi em 2016, no terceiro encontro de acessibilidade comunicacional de Pernambuco, numa ação que chamou Lab Artista. Foi uma proposição de Andresa Nóbrega, que eu vou falar o nome de Andresa várias vezes hoje, que é ela que vem provocando e propondo coisas. E aí foi uma ação de encontro, eu com uma outra artista que chama Luana Berrucci, que ela tem uma síndrome rara. Vamos ver se eu lembrar o nome da síndrome agora, porque eu anotei, mas enfim. Mas é conhecida também como síndrome do sobressalto, que ela se assusta a partir de alguns estímulos, sobretudo sonoros, que chegam de repente para ela, e isso provoca quedas. E aí a Andresa me convidou para fazer esse trabalho com ela, né, de criação, de experimentação e criação, muito nesse lugar do laboratório mesmo, assim, para apresentar depois. Tivemos 6 encontros e a gente ia apresentar o resultado desses encontros num encontro de acessibilidade, né. E aí essa foi a primeira experiência, assim, mais direta, e aí foi com Luana, e aí foi muito legal essa troca, assim, de estabelecer. Luana já fazia dança, ela fazia dança do ventre, já tinha experimentado outras coisas, mas ainda no contexto de olhar para a dança dentro de um recorte muito específico de reprodução de passos, enfim, de um código muito direcionado, né? E aí a gente foi para um lugar mais de experimentação, de sair, e aí ela anda com o andador e também ela anda sobretudo com o andador. E aí a gente foi pro chão para experimentar o chão, experimentar essa relação do que é entender essa queda, ou de como trabalhar com barulho, porque era o susto com a sonoridade de repente que fazia ela cair, né? Então, como seria ouvir tudo isso já no chão, enfim, foi para um lugar de experimentação muito legal. Então esse foi o primeiro contato, e isso me colocou numa relação muito direta com a Luana, de entender não só as questões que a gente estava na sala de ensaio, assim, sabe? Mas de ampliar esse lugar de relação mesmo, para poder experimentar e criar, né? E aí, coisa do tipo, a mãe dela sempre estava atrelada a ela, tipo, vai ensaiar num outro lugar que não fosse na casa dela. A gente fez ensaios na casa dela. Então eu, tipo, propus, eu posso buscar ela, levar para o ensaio, depois, né, trazer. E aí a mãe dela meio preocupada, tipo, tem que ficar atento, porque quando ela... eu não sei como tá hoje, né, desenvolvimento do tratamento, mas na época, quando ela andava com o andador,
acho que a mãe dela andava atrás, segurando, assim, apoiando, porque podia ter uma buzina, alguma coisa assim, né? E no começo, ao mesmo tempo que era muito descoberta pra mim, eu me abri pro processo, falei pra elas, tipo, nunca trabalhei, mas estou aqui pra gente ir aprendendo junto, assim, é isso que é um lugar que eu venho pensando, assim, sabe? Se colocar no processo como aprendizagem mesmo, assim. E aí, nesse sentido, a mãe dela, mas com todo cuidado, tipo, Jeff, tu vai encarar isso, aquilo lá, eu fiz, porque pra mim faz parte do processo entender um pouco isso, sabe? Então aí fui buscar ela e fomos só nós dois, e pro ensaio, e aí pensar onde vai ser um ensaio, porque tinha que ter uma acessibilidade estrutural, né? Então a gente foi para o Santa Isabel porque tinha elevador para subir até a sala, porque tinha garagem que a gente conseguia acessar e rampa para... Enfim, né? Nem todos os lugares de Recife têm essa acessibilidade. Então isso já foi me trazendo para lugares mais... de entender essa realidade, assim, né? Que não basta só pensar, vou trabalhar com uma pessoa com deficiência e vou para a sala tal, mas tipo... Como é que a pessoa vai chegar lá, como é que vai acessar a sala, o que é que a sala tem, quais são os recursos, né? Enfim, aí esse foi o primeiro trabalho, assim, como artista. E o segundo foi com a Andresa também, no festival, num evento que ela fez, Conectação Lab, Festival Conectação Lab, que aconteceu em 2022. E aí ela me convidou para fazer, na verdade eu joguei e disse, Andresa, me chama para fazer alguma coisa. E aí eu disse, eu quero fazer isso aqui lá. E aí ela chamou pra fazer a preparação corporal das intérpretes de Libras do show de Flyra. E aí ela me convidou e disse, vou. E aí depois ela fez, tem uma informação importante. As duas seriam 3 intérpretes, Efraim mais 2, e que eu vou esquecer o nome delas agora, Letícia e alguém. Ai meu Deus, desculpa, mas enfim, vai saber. Assista ao show. E aí, as duas outras intérpretes, além de Efraim, elas são pessoas surdas. E aí eu fiz, Andresa, meu Deus, vai ter intérprete pra eu poder, né, realizar os encontros, porque eu ia fazer a preparação corporal delas, né? E aí ela fez, não. Aí eu fiz, a Andresa, a mulher, ela fez, não, amigo, vai dar certo, vai. Aí eu fiz, tá. Ela fez, pensa nesse contexto, assim, como é que você se comunicaria? Como é que você daria conta? Aí eu fiz, beleza. E aí tem isso, a troca com a Andresa vai me colocando no lugar de segurança de tentar. E aí, isso é uma coisa que eu tenho estabelecido. Eu chego no processo e digo, pessoal, nunca vivi isso, estou aqui pra gente experimentar, vamos trocar junto, vamos construir aqui. E aí foi muito legal isso, porque a gente foi construir isso, assim, nessa preparação do corpo dessas intérpretes para um show de música. Mas que não é só um show de música, porque Flyra pinta e borda no palco, né, assim, então... E tinha esse desejo de Andressa e de Efraim, que estavam um pouco dirigindo isso, dessa relação das intérpretes com o artista, de como criar esse vínculo e como pensar esse corpo que dança e que faz a interpretação de Libras, né? Então, não era só aquela pessoa com a roupa toda preta no cantinho fazendo, né, os sinais e interpretando a música, né? Mas se comunicando com esse público específico. Mas era a interação, a criação desse corpo em cena. Então, tinha um figurino pensado a partir da paleta de cor do show de Flyra, tinha uma luz intencional para isso, tinha todo um diálogo de Flyra com esses três intérpretes, né? Então, esse foi o segundo trabalho mais específico como artista com pessoas com deficiência, assim. Primeiro de tudo é ampliar esse lugar, as possibilidades, assim, do corpo e da comunicação mesmo, assim. Porque eu acho que a gente ainda lida com um processo de ensino e profissionalização da dança muito padrão, assim, muito numa perspectiva universalizante de corpo e de movimento e de técnicas específicas, né? E aí eu acho que encontrar outros corpos e buscar novas possibilidades de dialogar com eles e de mover com eles é sempre um aprendizado, assim, porque tira do lugar de conforto. E sobretudo entender uma coisa que Edu, que é um artista da dança, vai falar num texto dele que chama Carta aos Bípedes, que é entender as especificidades das deficiências, assim, sabe? Não universalizar como se as questões da pessoa com deficiência fossem únicas. Mas, por exemplo, dentro do recorte pessoas com deficiência visual, existem as especificidades de cada pessoa da deficiência para além das especificidades delas, subjetivas, de vida, de memória, de história, né, de trajetória. Então, e que isso não é um recorte das pessoas com deficiência, é um recorte
dos corpos que se propõem a dançar, né? Na verdade, os corpos no mundo, mas focando na dança. Então, esses encontros e essas experiências me fizeram ampliar mais e sair de um lugar tão padrão que eu já me sentia um pouco assim, sabe? Sobretudo porque eu acho que a gente, vidente, é muito visual, mas a gente é muito visual ainda, né? Então, como atentar e rever os códigos de fala, de troca, de comunicação, sabe? De às vezes dizer assim, tipo, isso, levanta o braço. Só que quem tá me vendo vai entender que eu levantei o braço pela frente, subindo estendido até apontar pro teto. Quem não tá me vendo vai levantar o braço de qualquer jeito. Então, se eu quero que levante igual a mim, eu preciso descrever, preciso refinar essa comunicação, sabe? Então, isso foi uma coisa, assim, e que chega como aprendizado e me atravessa muito de pensar aulas de dança. Eu preciso refinar a minha comunicação, porque mesmo que seja um público sem deficiência, eu não sei quais são as questões individuais de cada pessoa. Tem coisas que cada um guarda e não compartilha. Então, alguma outra dificuldade, quanto mais eu refinar a minha comunicação, melhor eu me faço entender, né? Então, esse lugar de eu refinar a comunicação é uma coisa que chegou bem forte assim, para mim, para pensar aulas de dança. Teve coisa que eu fiz, como professor, o encontro com Luana lá no Lab Artista, eu fiz, eita, mas lá é como artista. E aí essa coisa que tu já marcou aí na fala, né? Esse lugar artista e docente, né? Assim, que se atravessam muito, eu não consigo separar muito, mas consigo também para entender e validar as experiências em lugares diferentes quando isso precisa ser entendido também, né? Nesse recorte específico. E aí, eu acho que o Frei Vai Cegas é o boom, assim, porque foi o lugar que eu mais me debrucei de tempo de trabalho, assim, né? E aí o Frei Vai Cegas surge um projeto, na verdade, que eu entro como professor mesmo, assim, de frevo. É um projeto idealizado por Daniela França, que é audioescritora, que tem a Andresa como, não sei se a função, o nome é esse, mas acho que é orientadora, e que tem Milton como consultor em audiodescrição. E aí Dani me convidou para fazer parte de ensino do frevo. Esse projeto surge muito no intuito de Dani, a partir de uma demanda que ela sente quando ela estava fazendo audiodescrição de um espetáculo de frevo do Estúdio Viegas, que chama Oi Memória, entre não sei o que lá e sombrinhas, entre alguma coisa e sombrinhas. E aí Dani tinha que descrever, né, o pessoal dançando, e era na rua, assim, muitos passistas, e aquele estalo, sei que lá. E ela se viu muito nesse lado, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Porque uma coisa que ela fala, enquanto ela estava descrevendo o passe já tinha feito os outros 5, e o público ia junto, assim, gritava, não sei o que lá, né? E a descrição ficava meio atrasada, né? Então, assim, e aí na época desse trabalho, ela desenvolveu, junto com um consultor, que foi uma outra pessoa na época, um mini glossário de passos. E aí ela fez isso como notas introdutórias. As pessoas usuários de audiodescrição chegavam antes, e aí ela descrevia, o carpado é esse, a tesoura é essa. E na hora da audiodescrição falava, o carpado, a tesoura, não sei o que nada, né? E aí isso suscitou nela também, e aí as pessoas os usuários de audiodescrição também ficaram curiosos, assim, tipo, que passo é tal, como é o ferrolho, como é não sei o que lá, né? E perguntavam ela no final do espetáculo. Então isso fez com que ela projetasse o frevo às cegas, né? E ela me convidou para ser professora de frevo, porque nas etapas do projeto tinha primeiro uma oficina de frevo com ela e com o Milton, que era o consultor em audiodescrição, que é uma pessoa cega. E aí a gente foi estudar um pouco de frevo, né? Eu fui dar aula para eles dois. E aí eu não tinha dado aula ainda para pessoas com deficiência visual. Foi a primeira experiência com o Milton. E também, depois, a gente foi... E aí o Frevo às Cegas, o projeto é criar um glossário audiodescrito de 30 passos de frevo. A gente ainda está nesse processo, mas depois que a gente escolheu os 30 passos na oficina interna, assim, nós três, foi para a parte externa e abriu para a comunidade, e aí várias outras pessoas com deficiência visual foram fazer as aulas, e a gente foi experimentar, né? Era trocar. Faz sentido essa descrição que a gente construiu? Como vocês chamariam? Subir a perna assim, subir ou levantar? Qual o melhor termo para usar? Enfim, foi para a sala de aula para experimentar mesmo, assim. E aí foi muito legal e sobretudo, e aí é isso, algumas chavinhas vão virando nesse processo de ensino, que é entender a disponibilidade de corpos e querer lidar, não sei se a palavra é essa, mas tipo, estar
atento à diversidade de corpos que pode chegar. Por exemplo, uma das alunas, que é a Angeli, ela é uma pessoa cega que usa uma prótese na perna. E aí, era uma pessoa que tinha 2 deficiências na aula, né? Então, e aí eu lembro que eu acho que foi Dani, foi algum monitor que chegou, acho que foi Dani, que disse: Jeff, esqueci de te avisar. Além dela não enxergar, ela usa uma prótese. Fiz, Dani, de boa, porque eu pensei a aula pra corpos, assim, tipo, eu não especifiquei que só é para pessoas com deficiência visual. Era uma aula que as pessoas com deficiência visual podiam fazer, que as pessoas que tinham prótese podiam fazer. Porque é isso, né? Como ampliar e não restringir para um público muito específico. E aí isso foi me colocando no lugar mais tranquilo de lidar, assim, de tipo de chegar e dizer: Angeli, nunca trabalhei com uma pessoa que tem uma prótese, que lá, não. Vou dando os comandos porque eu pensei nisso também. Mas assim, se eu falar alguma coisa que não faz sentido, ou se você quiser pontuar alguma coisa, sinta-se à vontade de trazer isso, assim, sabe? E aí, essa não sei, não espontaneidade, mas faltam até palavras, mas esse lugar de troca, assim, de diálogo com uma pessoa, de estabelecer esse lugar de tipo, sinta-se à vontade de dizer tipo: Jeff, tá falando besteira. Jeff, talvez seja melhor ir por outro caminho. Jeff, lembra que eu tenho uma deficiência, porque socialmente pensando, a gente foi construído num lugar muito normativo de padrões de corpo, né? Então alguma coisa pode passar, assim, e não é pra me isentar de qualquer coisa. Mas é de me colocar no lugar da possibilidade do erro, e que esse erro pode acontecer, mas também que não é um erro que precisa ser recorrente, né? Então, me colocar assim, dizer tipo: se tiver alguma questão, coloca, tipo: Jeff, esquecesse que eu tenho uma prótese? Pode falar mesmo, porque eu acho que é esse lugar que a gente vai construindo a coisa. E aí o Frevo Cegas foi essa primeira experiência, e foi também na universidade, no curso de dança, quando eu tive como professor substituto. Eu dei uma disciplina que era para metodologia de ensino da dança 5, que era para pessoas com deficiência e pessoas idosas, mas eu não tive nenhum aluno com deficiência nessa disciplina, mas tinha essa temática. Mas eu tive um aluno com deficiência, que foi Vitor, que ele é surdo, e eu tinha intérprete, mas essa é uma questão, assim, porque a estrutura da universidade nem sempre dava conta. E às vezes eu tive que me colocar muito incisivamente, por questões do tipo: hoje não tem intérprete. Tá, vou cancelar minha aula. Não, mas não pode cancelar a aula só porque não tem intérprete. Mas uma pessoa da turma precisa do intérprete. Se não vai chegar para ele a aula, então não vai ter aula. E isso ser uma questão que nem todo mundo sabe lidar. No sentido de tipo: vai cancelar a aula por causa disso? Sim, porque eu não vou dar uma aula para ele separado, e não vou tirar ele da turma dele, tirar ele de um contexto para dar uma aula separada e dar outra aula para a turma, porque ele é dessa turma. E aí vai me chegando mais questões de lugares institucionais e de questões legais, assim, jurídicas, políticas, sociais, sabe? Que vão virando outras chavinhas, assim, sabe? Do quanto o posicionamento desses momentos também faz diferença, assim, sabe? Do quanto construir essa reflexão sobre esse recorte do ensino de dança é importante, assim. Porque pra mim não fazia sentido tirar Vitor de sala de aula e dar uma aula só pra ele. Porque ele entrou com a turma dele, aquela turma, ele está na turma, assim, sabe? Então, essa foi uma outra experiência que era diferente, porque eu tinha um intérprete, né, do que facilitava, mas o que muda também metodologicamente as formas que eu escolho de estar em sala de aula, né? Que materiais eu escolho, né? Assim, porque isso vai passar desde coisas muito automáticas, tipo escolher um vídeo, aí você vai lá passar um vídeo, o vídeo está legendado, e aí isso não é só eu, professor, os outros discentes, se vão apresentar um trabalho, vão apresentar o vídeo está legendado, porque Vitor está na turma. Então é uma coisa que vira corresponsabilidade de todo mundo que está nessa turma, né? Então isso foi muito legal, assim, de todo mundo estar ali se entendendo enquanto corresponsável daquele momento, assim. E não achar que isso, meu Deus, é um grande problema, ou que tipo, a gente tá fazendo um bem para Vitor. Não, a gente não tá fazendo bem para Vitor, a gente tá fazendo o que a gente teria que fazer mesmo, assim, sabe? E aí, mas vai entrando questões delicadas, né? Tipo, vou exibir um vídeo. Mas só tem 30 segundos e não tem legenda.
tem que ter legenda, assim, gente, não dá, sabe? E como é que isso tudo vai entrando e atravessando essa experiência de estar em sala de aula, né, assim, tanto quanto aluno, quanto como professor, né? E aí eu acho que essas foram as experiências mais recentes e marcantes, assim, de ensino. Aí eu acho que a experiência do Conectação Lab também, do Preparação Corporal, né? Porque a preparação estava num contexto muito de trazer exercícios para experimentar, então estava muito no contexto docente também. Eu acho que eu não esqueci, não. Talvez eu tenha esquecido de algumas, eu acho que não. E aí tem umas coisas importantes, né? Ter tido um professor com deficiência, que foi Eduardo, na escola de dança da UFBA, que é uma pessoa que traz muito forte o debate sobre isso, né? E sobretudo nessas questões institucionais e estrutural, né? Estrutural que eu falo de prédio, assim, de mobilidade, né? De poder se locomover dentro de um prédio, dentro de uma universidade. E aí eu fui aluno de Edu e aí é uma referência pra mim, assim, sabe? E é uma referência próxima porque eu tive a oportunidade de ser aluno e que vai me trazendo essas reflexões, né? Estela Lapone também, quando vai falar sobre as questões de inclusão, assim, que já provoca pensar esse termo inclusão, que ela não vai muito de acordo com o termo inclusão, né? Então, essa experiência docente e artística ela vai se misturando, assim. Porque mesmo na graduação em dança tem esse lugar artístico também, né? De estar pensando tudo isso. Porque Vitor, por exemplo, que era aluno surdo, também estava participando desse festival Conectação Lab que a Andresa estava propondo junto com a Efraim, sabe? E ele estava em cena. Então, não tem como deslocar muito isso e separar. E eu acho que como professor, é isso, assim. Então, essa é uma questão, assim, e foi uma questão que eu trouxe na universidade para a minha turma, essa turma de metodologia 5, que no curso de dança da UFPE são 5 disciplinas de metodologia no ensino da dança, cada um tem um recorte específico. E a quinta, que é a última, já no final do curso, ela tem um recorte de pessoas com deficiência e pessoas idosas. E aí o questionamento que veio, da própria turma inclusive, assim, é tipo, será que a gente tem que passar por todas as metodologias, que uma vai focar em ensino de educação infantil, outra para ensino fundamental, outra para ensino médio, outra para jovens adultos, enfim. Será que só na última a gente tem que pensar em pessoas com deficiência? Será que a educação infantil, o ensino fundamental, não tem pessoas com deficiência? Será que talvez não fosse inverter a ordem? Porque termina que quando recorta, parece que os outros lugares de atuação não teriam pessoas com deficiência. Parece que elas estão no lugar todas juntas, né? E aí volta para aquele lugar da universalização desses corpos e dessas deficiências. Então, a minha formação nesse recorte específico, né, de pessoas com deficiência, eu fui aluno da graduação em dança, então eu tive essa disciplina que tratava disso, muito especificamente. E tem uma disciplina de estágio também, que tem esse recorte, mas pode ir para pessoas idosas, então você pode não acessar pessoas com deficiência. E eu fiz uma especialização em dança educacional e inclusão, aqui em Recife, juntamente com a Sensupeg, que Dani Santos coordenava, e salve Dani sempre. E aí essa tinha, como o título dela era dança educacional e inclusão, ela tinha disciplinas específicas, né? Então tive aula com a Andresa, e aí tive aula com outras pessoas que também traziam as questões de acessibilidade, Ana Cecília, enfim, outras pessoas que vêm pensando sobre isso. E aí, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso dessa disciplina, dessa especialização, eu pensei em fazer sobre audiodescrição em dança, que aí foi quando eu me aproximei mais de Andresa, e aí acompanhei um pouco do processo de leve, e aí o leve é sempre o marco da audiodescrição em Recife, né, em Pernambuco. E aí foi exatamente a transição para o segundo leve, o leve que já tinha Clarinha dançando. Clarinha e... então é o terceiro já. Segunda pele. Segunda pele. Troquei leve com segunda pele. Mentira. Leve pra mim é o marco de audiodescrição. E segunda pele que dança Clarinha, a Maca, Lilica e Maria. Do coletivo Lugar Comum. Que a Andressa tá fazendo a audiodescrição porque já era uma segunda remontagem. Não é isso? Isso. Agora eu ajustei tudo. Obrigado. E aí... eu tava nessa de querer escrever sobre a audiodescrição em dança, né? E a Andresa trazendo material, sei que ela disse, vai assistir um dia, vai acompanhar. Eu cheguei cedo, peguei material, sei que lá, enfim.
E aí tem essa do processo de formação também ser muito na vivência, assim. Aí fui esse dia, pronto, eu vivi aquele dia com o Andrei, não sei o que lá, e distribuí os equipamentos, e né, depois tem um bate-papo, acompanho o bate-papo, etc e tal. Terminou que eu não escrevi o trabalho sobre a descrição em dança, porque eu fui escrever sobre frevo, e por demandas da vida. E aí depois, uma outra experiência em Petrolina, que eu fui dançando com o Cláudio, e aí tinha o Gira Dança lá, tinha Estela Lapone, e a Andressa também estava. Então tinha uma discussão sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência. E aí teve um dia que ia ter espetáculo no teatro, em Petrolina, do Sesc, né? E aí... Só que antes ia ter a audiodescrição. Só que antes de ter lá, e antes eu disse, amigo, se quiser chegar mais cedo, vai lá pra acompanhar, não sei o que lá. E aí eu fui mais cedo pra acompanhar as notas introdutórias, os equipamentos, não sei o que lá, porque eu tinha interesse. Só que antes ia ter uma mostra coreográfica em outra sala. E essa mostra não seria audiodescrita, porque o material estava todo no espetáculo. E aí tinham Milton, a companheira de Milton, Jo, do Gira Dança. Milton é uma pessoa cega, a companheira de Milton também é uma pessoa com deficiência visual. E acho que eram os 3. E eles disseram, a gente quer assistir a mostra coreográfica, não tinha audiodescrição. E aí estava eu, a Aninha, que é do Gira Dança também, e outra pessoa, eu acho. E aí o desafio, vocês vão com eles e façam audiodescrição em tempo real, assim, no ouvido deles. E eu, na hora, suava, assim, fiz a Andresa, não, mulher, faz isso comigo não. Ela, amigo, se joga, vai tentando, eles estão... Aí, Milton, isso, vamos, vocês ficam do nosso ladinho no ouvido falando. Bença, foi uma coisa desesperadora, porque a gente entrou numa salinha. O primeiro trabalho, assim, tinha, sei lá, umas 7 pessoas em cena. Eu olhava e fazia, gente, eu descrevo o quê? Quem? E aí foi isso, foi a experiência. Aí eu comecei a descrever, mas foi me dando um negócio, assim, que eu não... E eu fazia, meu Deus do céu, que desespero. E aí a Aninha já tinha mais proximidade da coisa, porque ela trabalha no Gira Dança, né, que tem Jo, que é uma pessoa com deficiência visual, né. E aí teve uma hora que eu fiz, Aninha, porque eu tava com uma pessoa e ela com dúvida, eu fiz, vamos juntar os 3. E assume que eu tô num nervosismo, assim, que eu não tô dando conta, assim. Mas que foi uma experiência que valeu muito, assim. E os 3 disseram, não, vamos, vocês vão tentar. Pensa que é experiência, assim. E aí, essas experiências também vão me colocando nesse lugar de processo mesmo, assim, de ir aprendendo. Tanto é que quando a Dani me convidou pro Frevo Cegas, eu disse, não tenho experiência, né, direta com esse público, mas é um interesse e eu venho construindo isso. E aí ela disse, amigo, tá tudo certo. E eu me joguei também, assim, sabe? E essas experiências que vão formando, né, assim, esse lugar da vivência mesmo. E eu lembro que no Frevo às Cegas falam sobre os saltos de frevo, por exemplo. Os nomes dos passos, sempre trago esse exemplo, assim, que foi tipo, meu irmão, que alto falho. Tipo, o salto, a tesoura no ar, você salta, abre as 2 pernas lateralmente, não sei o que lá. Tesoura de ponta, salta, as 2 pernas sobem juntas pra frente, não sei o que lá, ia descrevendo. O salto tal, tesoura no ar, tesoura cega. E não. Aí Milton, opa, como é o nome do passo? Aí eu, na hora eu, meu irmão, o nome do passo é tesoura cega, véi. Aí eu, tesoura cega. Aí ele, mas por que esse nome? Aí eu, meu Deus, é tesoura cega. Aí eu já entrei no desespero, assim. Porque não passou por uma... Foi o Gil que derrubou a garrafa? Não passou por uma análise, porque a gente tava na coisa da conversa. E o nome do passo, frevo, tesoura cega, né? E aí não passou no filtro, e eu, tesoura cega. E aí quando ele falou, eu fiz, caraca, Milton. Porque a tesoura de ponta, você salta com as 2 pernas juntas, estendidas pra frente. E ela ficou na linha do quadril. E a tesoura cega é uma perna dessa dobrada, com o joelho flexionado. E a tesoura cega é uma expressão capacitista, né, assim. E se a tesoura de ponta, as 2 juntas, a tesoura cega é com uma perna dobrada, é como se não cortasse, é capacitista também, sabe? O nome do passo atrelado, a nomenclatura atrelada ao movimento. E aí eu disse, a gente precisa repensar isso. E aí isso é legal, porque me faz olhar para a história do frevo e para esse lugar construído do ensino do frevo, que a gente precisa refletir sobre, rever, né, assim. E aí eu fiquei, Milton, que massa também trazer isso, assim, sabe? Como ampliar tudo isso me faz pensar sempre sobre essas mudanças no modo de pensar frevo, né? Sobre esse frevo que é mutável mesmo, assim. Então, essa formação também é nesse fazer, assim, sabe? Tipo, nunca tinha tido aluno surdo. E aí tinha um intérprete, então, tipo, conversar com o intérprete, saber quais são as necessidades, desacelerar a fala. Quem tá me ouvindo vai perceber que eu falo muito rápido.
Então, falar mais pausadamente, para o intérprete compreender e ter o tempo de fazer a interpretação, né? Então, tem essa coisa que você vai... E aí, que pra mim tem sido muito na vivência, assim, porque eu não tive a experiência de fazer um curso para isso. Uma forma, tipo, na especialização eu tive disciplinas muito pontuais, mas tem sido na vivência, assim, no fazer. E a Andresa tem sido a pessoa que atravessa tudo isso. Preciso deixar marcado, assim. Tem uma experiência muito legal que foi com um trabalho que chama Espaçamento, de Cláudio Lacerda, que dançou eu, ele e Juliana Siqueira. E a gente apresentou lá no Clube Internacional, numa ONG. Nossa, eu tô péssimo com nomes hoje, bendito dia pra eu esquecer os nomes. Mas é uma ONG que ela é composta por pessoas com síndrome de Down. E tem aula de dança. Durante um tempo, quem deu as aulas de dança lá foi Roberto, que foi da minha turma da graduação em dança. E aí, o Espaçamento tinha muita coisa da improvisação e tal, e todos assistindo, assim, que lá. E no dia que a gente fez lá, a gente fez com músicos ao vivo. Era um trabalho que tinha várias trilhas diferentes. E aí, quando a gente acabou o trabalho, tinha uma conversa, sei lá. E aí, tinha aquela... Deu pra sentir aquela coisa meio sinestésica deles quererem se envolver. E aí, eles também não passaram por um crivo de perguntar, a gente pode se mover. E eles começaram a dançar, assim, se mover. E aí tiveram pessoas que foram pros instrumentos, que quiseram tocar, que quiseram dançar, que quiseram mostrar, assim, sabe? E aí essa é uma experiência, assim, como artista e como público, sendo um público majoritariamente pessoas com deficiência, né, assim, porque o trabalho foi apresentado para eles mesmo, mas uma coisa, enquanto artista e o público, eu fico pensando, uma coisa que para mim é uma questão muito... que não sei, que me inquieta, mas que eu não tenho dado conta de resolver e que não tá tudo bem. Que é pensar os processos de criação. Assim, sei lá, vou entrar no processo de criação, aprovei um projeto, tenho 6 meses para criar. Aí eu passo 5 meses criando. Aí no mês da estreia, faltando 15 dias, eu chamo a equipe de acessibilidade. E aí eu fico pensando como é que essas pessoas estão pensando na acessibilidade. Porque para as pessoas que não têm deficiência, eu passo 5 meses criando. Aí para as pessoas que têm deficiência, vem uma equipe de fora que chega com o trabalho pronto e em 15 minutos, em 15 dias, traduz aquilo que ela está vendo. Sabe, eu não sei se faz sentido para as pessoas, mas para mim isso... E também não está bem resolvido, não. É uma questão, assim, sabe? Como é que se equipara um pouco isso, assim, sabe? Como é que as questões de acessibilidade não estão sendo só burocracia institucional de edital, sabe? Porque de 4 dias de espetáculo, só um tem acessibilidade. Óbvio, né? Vale fazer um parênteses aí que eu sei de todas as questões burocráticas, financeiras, de investimento, de grandes projetos, etc e tal. Mas, tipo, como que de 4 espetáculos, só um tem acessibilidade? Aí a pessoa com deficiência, ela só pode ir naquele dia. Ela não pode escolher o final de semana que ela vai assistir. Ela tem que ir naquele dia específico. E aí essas são questões que vêm me movendo, assim, no lugar de inquietar, sabe? E nos lugares que eu vou chegando, assim, por exemplo, no Arte Folia a gente tem conversado muito sobre isso, assim. Como é que a gente vem pensando sobre nossas produções, que não são só da cena, e como é que isso é acessibilizado. A gente acabou de finalizar um projeto, é ótimo, mas a gente finalizou um projeto recentemente, que gerou vídeo, né? Assim, então, esse vídeo... ele vai ter acessibilidade? Gerou texto, esse PDF vai ser acessível? Como vai ser acessível? Então pensar isso, gera um custo, ponto. Mas como é que esse custo já começa a entrar nas planilhas orçamentárias, sabe? E aí eu fico nessa, assim, como seria criar o trabalho todo com a equipe de acessibilidade desde o começo? Porque quando der os 3 toques do teatro, se for no teatro, e abrir as cortinas, aquele bem clichêzão, as pessoas que vão estar ali vão receber a mesma obra, né? E aí eu fico pensando, será que eu não negligenciei a tradução da obra para algumas pessoas? Sabe? Isso é uma questão que para mim fica assim, sabe? E ainda mais conversando com as pessoas que trabalham com acessibilidade, assim, né? Desse chegar nos trabalhos
quando o trabalho já tá pronto e faltando pouco tempo. E a pessoa tem que correr para entregar e assim, eu já cheguei junto de Andresa no trabalho de criação de um roteiro de audiodescrição. É um trabalho, assim, sabe? A gente tá no momento agora do Frevo às Cegas, que é a revisão das descrições, das audiodescrições dos 30 passos de frevo. É um trabalho, assim, sabe? Tipo, a audiodescritora cria e manda pro consultor, e o consultor vê com ela e volta pra ela. Aí vem pra mim, porque eu sou o professor de frevo, pra ver se faz sentido no passo do frevo. Aí volta pra ele. E fica nessa, assim, sabe? E aí eu fico pensando, pô, será que em tão pouco tempo dá pra uma equipe chegar, criar um roteiro e chegar lá, sabe? Então, como artista e como público, tem essa inquietação e essa provocação e essa coisa que ainda pra mim parece que, sabe, tipo, sei lá, ano passado eu tava no FIG e aí eu olhava pra showzaços com um super investimento, com o intérprete lá atrás com 2 telões. Eu fiz, gente, por que não botam uma janela nesses telões, sabe? Tipo, o intérprete todo de preto, num palco todo preto, que é técnica, é toda de preto, cruzando o palco. Aí uma pessoa surda estava lá atrás, não vai. E com 2 telões enormes. E aí o lugar de acessibilidade também já é deslocado do palco, um lugar que é reservado para pessoas com deficiência, né? É tão longe que você, gente, custava botar uma janelinha ali, sabe? Então tem esses lugares assim, tipo, como é que a gente tá pensando essas questões para além do que o edital tá pedindo, sabe? Dessa urgência, assim. E não é porque não tem público, porque essas pessoas... Porque, tipo, no Frevo às Cegas a gente lidou com isso, assim, tipo, uma galera que, tipo... eu sempre quis dançar frevo, mas, tipo, nunca achei que era possível. Porque, tipo, nunca teve aula de frevo para pessoas com deficiência visual. E quando não tem esse recorte, eu não vou, porque, tipo, não vai ser pra mim. Porque é tudo muito visual. E a professora diz, isso, ponta de pé calcanhar, faz assim. Assim como? Assim pra quem tá vendo, assim, né? Pra quem não tá vendo. Então, essas questões vão me mobilizando enquanto artista, assim. Enquanto docente, talvez seja menos perturbador no sentido de, metodologicamente, eu consigo resolver muita coisa. Que é a minha sala de aula, eu tô ali. Fui eu que pensei aquele acontecimento, né? Para além da estrutura física. Fui eu que pensei aquele momento ali, então, e aí, né, tem coisas que você vai criando estratégia, mas Andresa tem uma coisa que dá limitar espaço no chão, né? É uma cordinha e fita crepe em cima. O pé bateu, a pessoa sabe que ali é o limite. Então, essas estratégias em lugares menores, assim, na nossa sala de aula, você vai conseguindo criar. Mas nem sempre dá conta, né? Tipo, a gente vai fazer o Frevo às Cegas no passo do frevo. Massa! Porque o prédio tem estrutura, né, arquitetônica para receber essas pessoas. Mas e o ônibus que a pessoa pega para chegar ao passo do frevo? Tem estrutura? A calçada, as calçadas e as pistas do Recife Antigo tem estrutura até chegar no museu? Então, é esse lugar como artista, assim, que vai me movendo, sabe? Tipo, e aí que eu acho que a gente tá muito distante ainda de uma realidade mais palpável, assim, que a gente... pensar a acessibilidade do meu espetáculo. Pronto, contrata a empresa de audiodescrição e um intérprete de livros. Mas, teu espetáculo vai ser aonde? Vai ser naquela sala, no primeiro andar. E uma pessoa que usa cadeira de roda, ela sobe como se não tem elevador? E aí é isso, sabe? São essas questões que vão... E aí também é isso, você vai gingando, né? Você vai aprendendo a gingar, porque você também não vai... Tem hora que você percebe que não vai dar conta de tudo. E aí como é que dentro desse não vou dar conta de tudo, você minimiza. E você consegue dar conta de alguma coisa, né? Então, como artista e pensando nessa relação com esse público, é isso, assim. O Festival Conectação Lab que Andresa e Efraim fizeram foi uma coisa incrível, assim, porque você via... E aí, pra mim, foi uma coisa assim, tipo, não que eu não soubesse, mas pra quem achava que não tinha um público específico, o festival fez assim, tipo, tá aí, assim, sabe? O foyer do Teatro do Parque, assim, aquela entrada do Teatro do Parque, tipo, teve uma hora que eu parei, assim, no meio, assim, eu vou fazer essa experimentação, assim, vou parar no meio e ficar olhando ao redor. E eu não conseguia me comunicar com ninguém, porque a maioria eram pessoas surdas. E elas todas se comunicando em libras, assim, tipo, era um grande encontro para assistir o espetáculo. E o espetáculo direcionado para eles mesmo, assim, sabe? E aí eu fiquei, tipo, velho, que viagem, assim, do tipo...
eu não consigo dar conta, eu não consigo entender nada, eu não consigo me comunicar com ninguém, assim, não que eu não conseguisse me comunicar, porque se eu quisesse eu tentava, né, fazer qualquer coisa, enfim, mas sabe aquela sensação de você olhar para um lado e olhar para outro, todo mundo se falando uma língua que você não sabe, e eu fiquei, nossa, que incrível, assim, mas ao mesmo tempo eu fiz, é a primeira vez que eu tô vendo isso na minha vida, assim, da maioria da plateia serem pessoas com deficiência. E aí eu fiz, velho, que doideira, assim, sabe? Do tipo, meu Deus, e aí, gente, quando é que a gente vai virar essa chave, assim? Sabe? Quando é que a gente vai começar a pensar que isso faz parte da nossa realidade e que isso não precisa ser um recorte específico do festival? Quando é que essas pessoas vão sentir convidadas a ir numa obra sem que seja especificamente um festival de acessibilidade? Sabe? Então, essa minha relação de artista e público tem ido um pouco por essas provocações, assim, que é um baralhamento na minha cabeça, assim, um lacopim, na real, que eu acho que é isso. Eu acho que tem uma coisa importante que é esse recorte do Recordança, assim. Porque, e aí é muito doido isso, quando eu vi o chamamento e o formulário lá, eu mandei pra Dani, que era que eu segue, e disse, amiga, responde, foi uma ação de dança, né, tipo, isso vai ser documentado, precisa mandar, porque, né? E aí ela fez, amigo, mas tu que é da dança, vai lá e preenche. E eu fiz, mas amigo, o projeto não é meu, eu só participo. Ela, sim, és tu, é professor de dança, é um projeto de dança, para um acervo de dança. Aí eu, tá. E aí fui lá preencher. E aí eu fiquei, não, e aí eu fui pontuando a minha relação com algumas experiências, né, pessoas com deficiência. Fiz, nossa, velho, isso tem me atravessado muito mais do que eu tomei consciência, assim, sabe? E aí fico pensando da importância de documentar isso e desenvolver um projeto desse, porque talvez essas ações estejam acontecendo em lugares que o mundinho da dança hegemônico de Recife, Pernambuco, não esteja acessando. Talvez tenha algum artista que acessou esse formulário ou alguma coisa assim, que ele desenvolve um trabalho muito específico, numa comunidade muito específica, numa comunidade surda, numa comunidade de pessoas com deficiência visual, numa comunidade, sabe? Na comunidade que ele mora, numa associação, enfim. E fico pensando que talvez dê uma dimensão, assim, de minimamente saber onde acontece, com quem acontece e como acontece, assim, né? E eu fiquei pensando que essa ação é muito importante, assim, desse lugar do acesso, da documentação, do registro, né? Acho que sobretudo do registro. De encontrar pessoas, de encontrar trabalhos, encontrar projetos, grupos, enfim. E aí, respondendo a pergunta de Ju, por que eu acho importante pelo frevo, né? Não. Incluís, né? Ah, sim. Ou não? Então, frevo é uma dança que surge na rua, dos corpos diversos. Ponto, respondido, assim. Porque é isso, assim, né? Ele se configurou de uma forma, quando fala frevo, tem gente que vai direto para um recorte, né? De corpo que dança frevo, com aquela sombrinha, com a roupa colorida, saltitando, sei lá. Mas aquela é uma possibilidade de dançar frevo, né? Existem tantas outras possibilidades de dançar frevo. E o frevo lida com essa diversidade de corpos. Então, pensar o frevo para pessoas com deficiência visual é entender esse lugar da diversidade de corpos, sabe? Assim, tipo, eu acho que é muito mais como conscientizar as pessoas da diversidade de corpos. E o quanto isso faz parte da história do frevo, sabe? E essa é uma mobilização que precisa andar num fluxo de idas e vindas, assim, sabe? Da comunidade do frevo atentar a isso, a diversidade de corpos, e de como é que a gente começa a dialogar com isso, né? Assim, a Escola de Frevo do Recife, que é a escola da prefeitura, né, municipal, ela já recebe pessoas, não faz tempo que ela recebe pessoas com deficiência, né? Mas até um dia desse, não sei se até hoje, enfim, não tenho isso atualizado, não tenho recebido pessoas com deficiência visual. Mas eu acho que se perguntar por que não recebe,
Por que as pessoas não se sentem confortáveis de ir buscar, ou se chegarem, como é que isso vai acontecer, né? E outros espaços também, né? Estou citando a Escola Frevo porque ela já tem um trabalho com pessoas com deficiência, né? Muito forte, assim, já tem um tempo também que vem recebendo corpos diversos para aprender frevo. E eu acho que é isso, é ampliar, né? É ampliar esse lugar de atuação dos corpos e entender possibilidades diferentes de mover. E dar possibilidade para os corpos se reconhecerem, assim, sabe? Tipo, o ponto do pé calcanhar é desse jeito, se não fizer assim não tá certo. Tá, então diz qual é o jeito de fazer e deixa o corpo entender também qual é o jeito dele, né, assim. Então, eu acho que essa relação do Frevo às Cegas para pessoas com deficiência visual, para mim foi muito incrível de perceber que as pessoas tinham esse desejo de querer dançar frevo, procuravam isso, mas não encontravam. E perceber elas encontrando isso e aquele corpo pulsando e dançando, sabe? É isso, assim, sabe? É entender a energia do frevo. É entender que o frevo não é só aquele salto lindo, maravilhoso, sei que lá, mas é qualquer salto que a pessoa quiser fazer, sabe? É entender que aquele corpo está em movimento. E aí não só... E aí tem esse recorte do frevo, mas se a gente ampliar pra dança, é tipo desesperador, assim, né? Tipo, quais as experiências? Porque é isso. O recorte de pessoas com deficiência visual, essas pessoas, elas são condicionadas a não se movimentar. Porque se elas se movimentar, elas podem bater, elas podem cair, elas podem se machucar, lá, né? Então, são várias camadas aí que a gente vai acessando, mas essa importância de pensar essa inclusão aí, né? E eu vou botar inclusão entre aspas, porque Estela Lapone vem provocando isso pra mim, esse lugar desse termo inclusão tem defesas diferentes e isso não me faz entender ainda como eu defino, não sei mesmo assim. Porque a Estela, isso é pra contextualizar agora, né? Porque quando a Estela fala dessa inclusão, ela vai falar exatamente de se eu tô querendo trazer, e aí tem isso, né, que ela fala de movimento, né, de incluir, e aí esse movimento para ela foi uma virada de chave para pensar várias outras coisas, numa experiência que ela teve, e aí se eu quero trazer para cá é porque eu já tô criando um lugar ideal para trazer alguém para cá, né, então, enfim, se alguém quiser procurar mais, Estela Lapone é uma artista, e aí eu fico pensando nisso, né, nessa coisa do incluir, mas é sobre tudo isso, assim, pensar como eu dou autonomia para os corpos. E eles se conscientizam do corpo deles em movimento. Deles e delas. Então, acho que é isso, tio.